o Pix, hein? É a bola da vez, já virou um xodó do cotidiano do brasileiro. Será que mudou de fato alguma coisa? O governo já avisou que não seremos taxados, será? Mas olha, as dúvidas são muitas, o pessoal está batendo cabeça, virou a polêmica do momento aí nas redes sociais. As pesquisas por Pix no Google bateram recorde, pessoal, nesses últimos dias. Só que, em contrapartida, o número de transações de Pix caiu. Ou seja, ninguém está entendendo mais nada e todo mundo está com medo de ser taxado, justamente. Agora, para saber o que é fato, o que é fake, a gente realmente, para entender e não dar um passo em falso, o que realmente pode mudar na fiscalização do Pix e no sistema em si, nós vamos receber agora, ao vivaço aqui no Morning Show, a advogada tributária Carol Gontijo, que vai esclarecer até os mínimos detalhes para a gente. Tudo bem, Carol? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Imagina, foi um prazer. É isso, eu já vou acionando aqui a bancada que está ansiosa para trazer esses esclarecimentos, serviço de utilidade pública aqui, momento aguardado do nosso programa. Vamos com Mano Ferreira, por que não? Bom dia, Carol. Prazer te rever. Eu queria que você explicasse o básico, né? Muita gente está com medo de que se a pessoa movimenta mais de R$5.000 na conta por Pix, pode acabar sendo taxado ou se caindo na malha fina da Receita. Até que ponto o medo procede ou não faz sentido? O brasileiro, mano, ele é o gato escaldado com medo de água fria, né? Então, sempre que surge alguma coisa sobre tributação, o brasileiro já fica com medo, com toda a razão. O que a gente precisa entender nesse momento é o seguinte: não existe tributação sobre o Pix. Não existe por enquanto. Pode ser que isso mude? Pode, sempre pode mudar. Por enquanto, não existe nenhum tipo de tributação. Agora, um outro ponto importante que a gente precisa entender é a malha fina. Por que as pessoas têm tanto medo disso? O que a Receita tem são vários controles, vários. E aí você tem controle de médico, controle do que você gasta em várias coisas. A Receita resolveu colocar mais um controle, e esse foi sobre o Pix. E aí, o que ela vai ter? Ela vai ter essa informação sobre a movimentação ali, acima de 5 mil, dessas pessoas físicas. Isso quer dizer que se você movimentar acima de 5 mil, você está na malha fina? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que você pode entrar ali num banco de dados da Receita e, eventualmente, ser questionado se a sua movimentação não for padrão ou não for compatível com o que você declara para a Receita. E agora, no embalo dessa sua pergunta aí, né, Carol, pessoal também trazendo o possível argumento de que isso violaria, em alguma medida, o sigilo bancário. Procede? Existe esse questionamento, sim. E esse é um questionamento que durou muitos anos aqui, né, na parte técnica do direito tributário. O que acontece é que o STF entende que não, que a gente tem um compartilhamento de dados entre o Estado. Então, não seria propriamente infringir, vamos dizer assim, entrar no sigilo bancário do brasileiro. É importante a gente dizer que vários países fazem isso, vários países têm essa informação de dados. Por mais que a gente diga, assim, a gente não tem que observar outros países, mas esse movimento de arrecadação, isso não é exclusivo do Brasil. A gente está o mundo inteiro tentando melhorar as formas de controle para tentar aumentar a arrecadação. Então, isso é mais um deles. Então, não é que existem, sim, controvérsias, muitos colegas entendem que viola o sigilo, mas o STF já decidiu que não. Bom, vamos seguir aqui nesse processo de esclarecimento. Vou acionar agora o nosso PP para a próxima pergunta. Bom, obrigado, Carol, por estar aqui esclarecendo esse ponto tão importante, né? Que está na boca de todos os brasileiros, todo mundo preocupado com a questão do Pix, né? Eu queria entender o seguinte, né? Eu queria entender por que o pessoal está tão preocupado, né? Eu até acho que tem um pouco de terrorismo, né, político, institucional em relação a isso. Até porque, teoricamente, a Receita já poderia fazer o cruzamento de informação com a instituição financeira, né, que manda a informação para a Receita Federal o tempo inteiro, e já está lá o quanto que a pessoa movimentou, independente de ser o Pix ou não, né? Então, supostamente, no modo de ver, não muda absolutamente nada, né? E a legislação do imposto de renda é clara, falando quanto que a pessoa paga de imposto de renda se ganhar mais de 2 mil e poucos reais, né? Já começa a pagar o imposto de renda. Então, isso é mais terrorismo ou é uma preocupação legítima do brasileiro? A preocupação com impostos do brasileiro sempre é legítima, mas sim, tem muito terrorismo ali
Porque o que acontece é que sempre que você faz um Pix, isso foi uma das coisas que eu brinquei muito em rede social, sempre que você faz um Pix, ele vai parar numa conta bancária, então ele não cai no chão do banco. Então o banco já sabia, ele já tem essa informação, já tem essa movimentação da sua conta, e a Receita Federal tem isso. O que a gente precisa entender é separar o que é imposto de renda, que é aquilo que você paga sobre os seus rendimentos tributáveis, e aí salários ou alguma coisa que você receba, rendimento do seu trabalho, da movimentação financeira. Por enquanto, não temos tributação em cima da movimentação financeira, que é esse entra e sai de Pix. Os informais, principalmente, ficaram muito preocupados. Eu compro bastante coisa e depois eu recebo Pix. No final, eu não fico com tudo isso que entrou de Pix. Existe essa diferença, gente, entre o que entra na sua conta e o que, de fato, você recebeu daquilo ali. Esse é mais um indício. A Receita Federal vai usar isso se em algum momento, por exemplo, ela perceber que a sua movimentação está estranha, e aí ela tem N elementos para conseguir identificar isso, é lógico que ela vai ter agora mais um para cruzar dados, e aí é lógico que ela pode te pegar e te multar aí em 5 anos, né, os últimos 5 anos, mas a gente não, é muito terrorismo. O que a gente já tinha é esse monitoramento da nossa movimentação bancária, inclusive dos cartões de crédito, que eu acho muito pior do que o do Pix. A Receita sabe quanto o CPF gasta com cartão de crédito. Então, assim, é só mais um controle. Esse é o principal ponto que precisa ficar claro para a população. Coisa que está em falta, muito pelo contrário. Eu queria acionar a nossa Jess Peixoto aqui e também levar em conta a crise de comunicação do próprio governo, na hora da mudança da chefia da própria Secretaria de Comunicação Social, eis que vem um vídeo com uma viralização monstruosa que atravessou do Oiapoque ao Chuí do deputado Nicolas Ferreira, que foi uma hecatombe, por assim dizer, um terremoto nesse debate, né, Jess? E nesse exato momento, 11 horas e 3 minutos, o vídeo já conta com impressionantes 146 milhões de visualizações. Jess Peixoto. Primeiro, um prazer estar aqui com essa deusa, Carol. Carol, esse ponto do André, eu acho ele muito interessante, porque esse é um assunto que está mexendo com a cabeça das pessoas, as pessoas estão preocupadas e nós estamos vendo assim, uma repercussão absurda no vídeo do deputado Nicolas Ferreira em relação à situação Pix ou não, ou cartão de crédito ou fiscalização. O que é fato? A Receita está buscando arrecadar mais, isso é evidente, melhorando seus mecanismos, por assim dizer, de fiscalização. E com isso, o Pix virou uma ferramenta do dia a dia dos trabalhadores informais que muitas vezes estão mesmo isentos, não ganham mais de R$5.000, mas que tem ali uma movimentação superior para comprar um produto, para pagar um fornecedor, para receber alguma coisa que depois vai virar uma conta. E a gente sabe que no Brasil tem uma desorganização financeira muito grande dos informais, porque a gente não tem matemática financeira na escola, ninguém ensina sobre dinheiro, então fica muito complicado mesmo. Então eles não sabem que às vezes aquele custo que eles têm no supermercado, eles devem declarar ali, ou fazer um MEI, declarar, para não ser pego aí dentro da malha fina. Realidade diferente de profissionais como advogados, médicos, que ali já tem o seu contador que sabe muito bem como funciona, dá todo esse suporte, faz toda essa ajuda e eles ficam regulares. Por assim dizer, essa é a maior preocupação dos informais e também do MEI, de quem é um profissional ali que recebe um pouco menos. E aí ontem o meu amigo aqui, delegado Palumba, ele até protocolou um projeto de lei lá, um PDL, para impedir essa norma nova da Receita Federal em relação às transações. E a minha pergunta para você é, você acha que o efeito maior está nas pessoas na informalidade e por não ter esse suporte financeiro, esse conhecimento contábil, muita gente vai mesmo cair na malha fina por fazer essas transações de forma não irregular, mas assim, sem o devido conhecimento em relação a como funciona a contabilidade, a tributação brasileira? Jess, eu acho o seguinte, primeiro que a gente tem um desconhecimento absurdo não só, né, de matemática, como você muito bem falou, de contabilidade, matemática, principalmente o brasileiro, ele terceiriza muitas coisas, né, então até a gente, para fazer nossa própria declaração de imposto de renda, a gente manda o papel para o contador e o contador que se vire, o contador que dê seu jeito lá para poder, e a gente não sabe os mecanismos, né, de vigilância ali da Receita Federal. O que acontece é que a gente tem hoje vários mecanismos, como eu disse, que a Receita pode utilizar para poder cruzar dados. Você dizer que a Receita Federal vai atrás ali de quem está recebendo 10 mil, movimentando 10, 20 mil de Pix e é um trabalhador informal, eu acho isso muito pouco provável de acontecer. É impossível? Não. Principalmente porque não é um cruzamento automático.
simplesmente pela movimentação, né, do Pix ou alguma coisa, a Receita não consegue linkar exatamente a sua declaração de imposto de renda e saber se tem alguma irregularidade ali. Então não é algo que, vamos dizer assim, seja automático, como por exemplo, se você hoje coloca uma dedução de médico que não bate, né, que o médico não informou, esse cruzamento automático, essa declaração é travada na hora. Isso não vai acontecer com o Pix. Então o que eu imagino, né, o que a gente imagina dentro do que a gente conhece de fiscalização, é que a Receita vai sim utilizar isso primeiro para pegar grandes movimentações e depois, é lógico, até chegar a um ponto onde ela vai ter um controle total e absoluto. A gente já vê isso acontecendo com a declaração pré-preenchida. Muitas pessoas se assustam quando entram no ambiente Gov, vai fazer a declaração de imposto de renda e as informações estão todas lá. Por que elas estão lá? Porque a Receita tem esses mecanismos, tem essas declarações, ela já puxa do seu CPF e ela já consegue te entregar a declaração quase pronta. Se você tiver rendimentos mais simples ali, ela te entrega praticamente pronta. Então tudo isso, é lógico, faz parte de um movimento sim, que quer arrecadar sim, que quer buscar mais informações. E uma outra coisa que precisa ficar claro, não é que a partir do ano que vem a gente vai ter ali uma malha fina explodindo com um recorde de contribuintes que caíram na malha fina por conta disso. A malha fina vem colocando contribuintes, né? Contribuintes vão caindo no que a gente chama de malha fina cada vez em maior número com o passar dos anos. Então isso é um movimento normal que vem acontecendo na Receita, né? Pelo menos nos últimos 15 anos, eu posso afirmar isso. E a gente vai, sim, ter um aumento de número de contribuintes que estão ali sendo questionados pela Receita, mas eventualmente, se existe uma justificativa, principalmente, o pessoal tem usado bastante os exemplos, rateio de alguma coisa, recebe para fazer um churrasco, tudo isso, eu acho que é absurda a hipótese de cair na malha fina por isso, mas se eventualmente isso for questionado em algum procedimento, o contribuinte, o importante é ele ter ali maneiras de justificar aquela movimentação. Seguimos aqui com a Maria Carolina Gontijo, advogada tributária, de forma didática, aqui para todo mundo entender o que está em jogo de fato. E eu vou acionar o delegado Palumbo com a pergunta final. Doutora, muito obrigado por participar do programa. Vamos falar com o povão, doutora. Vamos imaginar aquela manicure, aquele ambulante. Ontem eu estava numa feira comendo um pastel. Eu falei, eu tô com medo de receber Pix, porque eu ganho mais de R$5.000. Mas eu não recebo isso. Aliás, ambulante, fui comer um milho outro dia também, a mesma coisa, ambulante de rua, eu fui comer um milhozinho lá. O que eu faço agora, delegado Palumbo? O que pode acontecer com essa pessoa? Eu sei que é muito improvável cair na malha fina, mas pode cair, né, doutora? Eu, por exemplo, eu pego o meu salário praticamente inteiro e passo para minha esposa, que é professora, ganha R$3.000. Eu já faço isso há muito tempo. Aí vão falar que ela está se enriquecendo, de onde vem esse dinheiro. Isso não seria justo, porque o dinheiro que eu passo para minha esposa é para ela pagar a escola, plano de saúde que eu não uso da Câmara Federal e pagar as contas da casa. O que pode acontecer com o povão que está nos escutando agora? Principalmente o que pode acontecer é essa questão de, eu acho que principalmente o medo ou essa questão da busca pela formalização, mas a gente sabe que sim, a gente tem um país de informais, que são aqueles ali que ajudam a fomentar a economia. O que eu diria para essas pessoas, principalmente, é ter essa calma, ter essa tranquilidade de que nesse primeiro momento é bastante improvável, mas que sim, fiquem atentos. Eu falo isso com os próprios profissionais, às vezes liberais que eu contrato, e os autônomos, eu falo, olha, cuidado, presta atenção, não deixe. Eu já falo isso há bastante tempo. Por quê? Porque a movimentação bancária dessas pessoas já era vigiada. Quando você tinha um cenário de informais autônomos, né, o vendedor de milho, que estava ali na praia, recebia sempre em dinheiro, de fato, isso era algo que estava passando fora do radar da Receita Federal, ela não conseguiria. Mas desde quando a gente teve a implementação do Pix, e esse Pix cai numa conta bancária dessas pessoas, elas já estavam sob o radar da Receita Federal. Então isso principalmente precisa ficar claro. Mas sim, existe mais um ponto aqui agora que a Receita pode utilizar para poder cruzar e com isso poder questionar as pessoas, isso é um fato. Agora, de fato, essa questão da formalização ou de o aprimoramento, né, que a gente pode dizer da fiscalização, sim, isso é uma realidade, isso vai acontecer, principalmente com a nossa Receita Federal, que em termos de estar à frente do seu tempo para fiscalização, a gente é top no mundo inteiro, então para essas coisas sim, o Brasil, para arrecadação, o Brasil costuma dar show nesse tipo de vigilância, vamos assim dizer, mas essas pessoas têm que ter essa consciência de que essa movimentação delas sim já era vigiada de alguma forma, esse é mais um elemento. Que beleza, que beleza. É o rei da selva, o leão faminto da Receita Federal aí, com o seu apetite voraz. Vamos ver. Mas é importante aí para você, enfim, cozinheiro da escola, o colocador de piso, o transista, o motorista, enfim,
o povão mesmo que o Palumbo bem mencionou, que tem que ficar esperto e também o governo tem que ficar esperto, até porque na política, na vida e nos negócios também, né, Carol? Se você está se explicando, você está perdendo. E pelo menos é a hora de se explicar. E você conseguiu fazer isso muito bem aqui para a nossa audiência. Obrigado demais pela presença. Obrigada, André. Obrigada, pessoal. Um bom dia a todos. 11h11. Eu vou direto com o Jess Peixoto. Algum comentário? Então, eu acho que nessa discussão toda, tudo que a gente tem visto é que as pessoas estão preocupadas. E esse é um problema sério do governo federal hoje. Tanto é que o Sidônio, o novo secretário das comunicações, ele está operando já, não na posse, mas ele já operou antes. E uma das ações que ele tomou foi fazer um vídeo do presidente Lula fazendo uma doação ali para o time dele, o Corinthians, e mostrando ali, num valor muito simbólico de R$ 1.013, e mostrando ali que isso provaria que o Pix não vai ser taxado. Então, o governo federal, ele está preocupado com a repercussão que está dando. Por quê? O Pix é uma iniciativa ali, que você deve lembrar, vem em 2020, lá no governo do Bolsonaro, mas é uma criação do governo Michel Temer. E facilitou muito a vida de muita gente, que agora não tem mais dificuldade com troco. O comerciante que agora aceita o Pix ali não tem dificuldade com troco. E mais, a insegurança que a gente vive no Brasil é tão grande que muita gente tinha medo de andar com dinheiro e ser assaltada, perder, acontecer alguma coisa, algum furto ali simples. Então, assim, a realidade é que o Pix foi uma facilitação gigante. Ele é uma referência mundial em termos de pagamento. Ele é um orgulho brasileiro. Não tem Pix para todo canto no mundo, não. É invenção brasileira nesse ponto. É uma invenção do ex-presidente Temer? Por acaso? Veio do Banco Central. Veio do Banco Central. É o Goldfund lá. Tributá-los-ei a partir de agora, no Pix? Teremos essa possibilidade e tal? Tem que ser muito bem avaliado, né? Delegado Palumbo? Até a mão é igual, né? Pra quem tá nos vendo aí pela internet. Mas o nosso amigo aqui de cunho esquerdista, ele deu a entender que se trata de uma ação terrorista, né? Terrorismo fiscal, terrorismo contábil. Está certo ou foi hipérbole do nosso amigo PP? Não renunciarei. Você vai renunciar ou não? Jamais. Jamais? Conversa de maluco aqui no Morning Show. O ponto central dessa história é o que todos nós já sabemos. O governo brasileiro é muito eficiente em arrecadar e muito ineficiente em entregar serviços públicos para a população. A ânsia do governo Lula é ampliar a sua arrecadação. A gente tem um desequilíbrio das contas e todas as sinalizações do governo até agora foram de tentar ajustar essas contas arrecadando mais. Então, o medo do cidadão brasileiro, que já paga muito imposto, é mais do que justificado e compreensível. É preciso ter medo mesmo, porque o governo, de fato, está preocupado em arrecadar. Se o governo deseja mudar esse sentimento popular, o que ele precisa fazer, mais do que vídeo doando Pix para o Corinthians, é tomar medidas concretas de controle das contas. É mostrar que está cortando gasto e que não será mais necessário ter tanta ansiedade por aumentar a arrecadação em qualquer sopro de vento, em qualquer blusinha que a pessoa compre. Então, se o governo deseja inverter ou começar a enfrentar esse jogo minimamente, o que ele precisa é mudar de atitude, é parar de tentar arrecadar mais a cada respiro e cortar gasto, cortar na própria carne, cortar privilégio. Mas pra gente finalizar, Jess? É uma crise de comunicação. Por quê? Porque a portaria já existia. As transações eram avisadas dentro das instituições financeiras tradicionais, os bancos tradicionais, de R$2.000 e subiu para R$5.000 e se acrescentou novas instituições aí, como aquele cartão que você faz ali no celular, instituições variadas, que são novas, que não são os bancos tradicionais. Já existia. E até houve. A realidade é que houve um aumento de 2 para 5 e para a CNPJ de 5 para 15 ou 20, não me lembro exatamente o valor. Só que a percepção, Mano falou aqui 15, a percepção das pessoas foi que isso foi uma novidade, até pelo erro do anúncio. Eles fizeram isso bem ali na virada do ano, passar provavelmente despercebido e tomou uma proporção muito grande. Então o governo não está sabendo lidar com uma narrativa da oposição
que é uma narrativa do brasileiro que está cansado de pagar imposto, que é gritantemente alta no Brasil, é forte, que mexe muito com o coração das pessoas. Porque nós pagamos impostos da Suécia para ter os serviços da Namíbia. Então, assim, com certeza, existe um descasamento aqui na visão do brasileiro. Então, é uma crise de comunicação. Pepe quer arrematar, te conheço. Não, é um terrorismo total, terrorismo político total. Né? Jéssica Bin Laden. Até porque, vamos combinar o seguinte, gente. A Receita Federal já tinha informação da instituição bancária de tempo em tempo, né? Ou seja, o Pix vai para uma conta bancária de alguém, né? Então essa informação bancária a Receita já sabia, né? Ou seja, é chovendo molhado, não muda absolutamente nada esse controle, entre aspas, do Pix, né? E é bom lembrar o seguinte, gente, existe o princípio da legalidade tributária. Só é permitido criar tributos e imposto por meio de lei, né? Quem cria imposto é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional, representado pelo Palumba aqui, que está gritando contra a tal taxação do Pix, a favor do que povo. não existe, que não existe taxação nenhuma, porque você não tem lei, sabe o que é povão. Não tem lei que permita isso. Você não sabe nem que porta que entra no ônibus. Então, mais uma vez, estão vociferando, querendo levar para a questão da política. É legítimo levar para a política, claro. Né? É legítimo tentar fazer terrorismo para onde? eleitoral. Mas é mais um terrorismo institucional que a gente está vendo no Brasil. E terrorismo é desse Mano Ferreira, que deveria seguir meu exemplo. E você deveria, neoliberal de uma figa que você é, mandar R$171 pro teu Sport Recife. 171 que você é. 171. Cabe no teu orçamento? Porque no meu cabe. Eu já tô associado lá, Sabe? pagando a mensalidade. Tá certo. Sócio torcedor do nosso Leão, de volta à Série A, nosso grande Mano Ferreira.